Bom, bem-vindos então a mais uma aula do mini curso de Git e GitHub do PetCC. Nessa aula a gente vai estar aprendendo a gerenciar repositórios remotos pelo terminal, tá? Antes a gente tinha visto como fazer gerenciamento do terminal de repositórios locais, né? A gente dava add, commit, log, status e tudo mais, mas a gente não se comunicava com o GitHub ainda, né? Então nessa aula a gente vai fazer isso. A gente vai utilizar aquela chave SSH que a gente criou na última aula para atualizar efetivamente os repositórios que eu tenho fora da minha máquina, né? Então, bom, se vocês quiserem acompanhar essa aula, né, eu suponho que vocês já tenham a chave SSH configurada como eu mostrei no último vídeo, tá certo? Bom, então o primeiro comando que eu quero falar aqui é o git clone, né? Que a gente já viu ele, né? Ele copia um repositório remoto para a minha máquina local, né? Ele cria um novo diretório para esse repositório. Então vamos vir aqui na minha máquina virtual que eu tenho, já estou aqui com o repositório da aula 1, que eu tinha feito na minha máquina mesmo, né? E aqui eu estou numa máquina virtual. E agora eu quero copiar esse repositório aqui para a minha máquina virtual. Então como é que eu faço isso? Aqui eu estou na minha área de trabalho, mas poderia ser qualquer outro lugar, tá? E eu vou rodar git clone e o link, né, que eu copiei daqui, né? Eu venho aqui em code e copio esse link aqui do SSH e eu colo aqui, né, git clone esse link. E eu vou dar enter, tá? Ele deve, às vezes, talvez a primeira vez que vocês rodam esse comando, ele deve pedir uma confirmação, tá? E aí vocês só concordam yes, tá? E que deve ficar tudo certo, porque pro SSH reconhecer o Git como um host. Bom, enfim, se ele pedir uma confirmação, vocês simplesmente concordam, tá? Agora que eu rodei o git clone, se eu der um ls aqui, tá aqui, né? Git aula 1, ele copiou o nome desse repositório para cá, né? Eu vou rodar cd para entrar nesse repositório aqui, tá? E agora eu tô nele, tá? Se eu der um ls aqui para ver os arquivos que estão aqui dentro, tá aqui tudo aqui, né? O A, o B, o D, o source, tá tudo aqui. Então ele copiou essas informações para cá. Vamos rodar agora então um git log para ver o que ele me diz. Só tem um commit, né, que foi aquele commit que eu fiz na última aula. Na última aula não, né, mas enfim, nas últimas aulas. O head tá apontando para o main, que é o nome do meu branch. Aqui está o nome do meu commit. Só que aqui ele tem mais dois caras, né? O origin main e o origin head. Isso aqui vai mudar caso eu faça novos commits aqui dentro, tá? Então, por exemplo, vamos criar um novo arquivo aqui. Deixa eu fazer isso pela interface gráfica para não confundir vocês. Deixa eu abrir ele pelo explorador de arquivos. Bom, eu estou numa máquina virtual, então o processamento aqui não é dos melhores. Espera aí. Tá, abriu. Eu posso criar um novo arquivo aqui. Aqui é o novo arquivo, acho que é. Não. Bom, vou criar pelo terminal que eu acho que é mais fácil. Touch. A.txt já tem, né? Vamos criar o C de novo, então. C.txt. Tá? Se eu der um ls, o C foi criado aqui. Então isso é uma mudança que eu fiz no meu repositório, né? Agora eu tenho um arquivo C. Se eu der um git status, ele vai me dizer, né, que o C ele tá untracked, né? Aqui como está em português está dizendo não monitorado. Vamos dar um add então para adicionar o c.txt. Vamos adicionar só ele aqui. Vamos fazer um commit com a mensagem criado arquivo C, tá? E vamos dar um log agora. Então eu tenho um novo commit, né? Como a gente já tinha visto, né? O headman ele vem subindo junto com os commits que eu faço, só que a minha origem está desatualizada, né? Esse origin aqui que ele usa é o meu repositório remoto, tá? Então, o main lá do meu repositório remoto está desatualizado, ele ficou para trás, né? É esse commit inicial que eu tinha lá embaixo. Então, na próxima aula a gente vai ver, né? Como é que eu atualizo, né? Como é que eu pego esse main e aqui e eu jogo para cima, né? Como estava antes. Então, quando eu atualizar esse repositório remoto aqui, o ideal, né, é que todos esses membros aqui, né, todos esses branches estejam aqui em cima, né, na última versão, na versão mais atualizada. A gente vai ver
Isso especificamente a gente vai ver na próxima aula, tá? Essa é uma aula só sobre o clone mesmo, tá? E mais um comando que eu quero mostrar para vocês também, tá? Deixa eu voltar lá para minha apresentação, se eu não fechei ela. Tá aqui. Esse é o outro comando, o git remote. O remote, ele serve, sempre que vocês virem esse git remote, tá? O remote, ele está se referindo aos remotos, né? Aos repositórios remotos que estão relacionados a esse meu repositório local. Então, o git remote -v, ele vai mostrar qual é a origem, né? Qual que é o local remoto que está relacionado a esse meu repositório local. Geralmente a gente chama de origem, né? Como eu tinha mostrado ali, era o origin /main, né? Origin é o nome do local que eu tô do local remoto, né? Que eu estou me referindo. Mas eu posso dar outro nome para isso também. Mas por padrão a gente chama de origin mesmo, por convenção, né? Pra gente não ficar se confundindo com outros nomes e tudo mais. Então eu vou rodar git remote -v. Tá aqui, né? Então eu tenho o origin e aqui tá o link dele, que é o meu repositório aqui no GitHub, né? Que é o Flavio/git aula 1. Tá aí, né? Esse fetch push a gente vai ver nas próximas aulas, tá? O que isso aqui significa. Mas basicamente isso aqui tá me dizendo qual que é o repositório remoto que está relacionado ao meu, tá? Então deixa eu limpar isso aqui. E é isso, né? Tem mais uma coisa que eu quero mostrar, e que é o git remote add, tá? Então, se eu tenho já um repositório na minha máquina e eu quero adicionar uma origem, né, um origin para esse cara, eu uso esse comando, git remote add, tá? Eu acho que o exemplo mais simples que eu posso fazer aqui é criando um novo repositório para vocês. Então, o que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar o meu repositório local, que eu estou rodando esse comando aqui. Aqui no lugar do nome eu colocaria a origin, né, porque é o nome que eu quero dar para ele. E na URL eu colocaria o destino, né, o repositório remoto que eu quero linkar esse meu repositório local. Certo, então vamos fazer isso. Deixa eu até criar um novo repositório para isso aqui, então, tá? Eu vou criar um diretório aqui, por exemplo, git aula 2. Isso aqui que eu estou fazendo seria um comando alternativo, tá? Uma forma alternativa de fazer isso, de fazer esse link, tá? Se eu já tenho um repositório no GitHub e eu quero trazer ele para o local, eu uso esse clone, né? Mas se eu já tenho um local e eu quero linkar ele ao GitHub, como é que eu faço? É o que eu vou fazer agora, tá certo? Então eu vou iniciar um repositório Git aqui nesse diretório, tá? Não tem nada ainda, vou criar um arquivo, por exemplo, a.txt de novo, vai, que seja. Bom, tá certo, isso aí é o suficiente. Eu só tenho então um arquivo A aqui dentro, né? Eu vou dar add nesse arquivo e vou comitar criado arquivo A. Tá? Então eu tenho um repositório com um único commit, que foi a criação desse arquivo A, tá? Vamos criar outro só para deixar a coisa mais complicada? Vamos fazer a mesma coisa de antes. b.txt, vamos dar um add e vamos dar um commit. Criado arquivo B. Tá? Tá aí. Esse repositório aqui ele não tem origem, ele não tem nada, né? Então vamos criar um repositório aqui no meu perfil pra gente mandar esse cara pra cá, né? Digamos aqui que eu tenha feito algum trabalho da escola aqui na minha máquina e eu queira... eu quero guardar ele no GitHub agora, tá? Como é que eu faria isso? Então eu vou vir aqui no meu GitHub, vou vir nos meus repositórios e vamos criar um novo, tá? Git aula 2, tá? Pode ser público aqui, tudo certo. Não vou adicionar readme, porque senão vai dar conflito. Então eu vou só criar esse repositório normalmente, tá? Tá aqui ele. E agora eu vou copiar. E aqui ele me dá o link, né, que eu posso usar para fazer isso. Então eu vou copiar esse link e eu vou vir aqui e eu vou dizer
Eu não vou dar clone, né? Porque se eu der clone, eu vou estar só criando um repositório dentro do outro. Não é isso que eu quero fazer. Eu vou dar um git remote add origin. Origin é um nome que eu quero dar para esse cara. E eu vou colar esse link aqui, tá? Vou dar enter. E agora se eu der um git remote -v, eu posso ver que ele adicionou um repositório remoto chamado origin, que é esse link aqui, né? Que é o que eu quero, que é esse cara. Então se eu der um git log online agora, ele não vai mostrar nada por causa do seguinte. Aqui no meu repositório do GitHub, por padrão, o nome do branch é main, tá? Na verdade, ele não ia mostrar de qualquer jeito. Então eu vou renomear o branch, tá? Git branch, acho que é -m, main, acho que é assim. Então se eu der um git log online agora, pronto, eu renomeei de master para main, tá? Só para seguir o padrão que o Git usa, que o GitHub usa, tá? O Git, ele por padrão vai chamar esse cara de master, mas o GitHub vai chamar esse cara de main. Então é melhor fazer isso, tá? Bom, eu não ia mostrar esse comando nessa aula, né? Mas meio que não vai fazer sentido se eu não mostrar agora. Que é o git push, tá? Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas, bom, pra mostrar que isso aqui funciona, se eu rodar isso aqui, git push, eu tô dizendo, envia as alterações que eu tenho no meu repositório na branch main pra origem, tá? Ele vai me pedir a senha, talvez ele não peça porque eu já usei a senha há pouco tempo. Como eu já usei a senha há pouco tempo, ele memorizou, tá? Mas por padrão ele pediria a senha, tá? Da minha chave. O que isso fez então? Git push origin main, ele vai atualizar aqui. Mas esse comando aqui a gente vai ver com... Não deveria estar falando dele nessa aula, mas enfim. Na próxima aula a gente vai falar com mais detalhes do push e do pull, tá? Então ele atualizou, ó, aqui, ó. Meu git aula 2 não tinha nada, agora tem 2 arquivos aqui, tá? Então basicamente o que eu fiz? Eu peguei as alterações que eu tinha aqui e mandei pra lá. E o que isso fez de diferente de ter só arrastado os arquivos, olha como apareceu o main aqui agora, é que todos os commits do passado foram juntos, tá? Então se eu ver aqui nesse branch aqui, eu posso ver que eu tenho branch main. Se eu vier aqui ver, tá aqui, né? Branch main com as alterações que eu queria fazer, tá certo? Então essa aula era isso, tá, pessoal? Esse git push vocês não precisam se preocupar agora, nem deveria estar mostrando ele aqui. E essa aula era isso. Então estão aí as duas alternativas, né? Se eu tenho um repositório no GitHub e eu quero transferir ele para o Git, eu uso o clone. E se eu tenho já um repositório no Git e eu quero linkar ele a um repositório no GitHub, eu uso o remote add, tá certo? Então essa aula era isso e até a próxima.